A casa que expulsa quem entra. A história se passa no interior de Minas Gerais, no município de São Tomé das Letras, um local já conhecido por relatos de fenômenos estranhos, embora o endereço exato da casa mencionada nesta investigação seja mantido em sigilo para proteger a identidade dos proprietários e moradores envolvidos. Antes de continuar, se inscreva no canal. Aqui no News Web Doc, nós investigamos lugares que não querem ser encontrados, histórias que permanecem escondidas porque algo ainda observa, e casos que continuam acontecendo mesmo depois que as câmeras se desligam. Se você busca relatos reais, narrados com respeito, profundidade e sem sensacionalismo, esse é o seu lugar. A estrada de terra surgia como uma cicatriz aberta no meio do mato fechado, estreita demais para 2 carros, silenciosa demais para parecer real. E era ali que começava tudo. Não havia placas, não havia sinal de celular, apenas o barulho dos pneus triturando pedras soltas e o vento batendo contra a lataria como dedos impacientes. O sol já se escondia atrás das montanhas de Minas Gerais, quando a casa apareceu pela primeira vez. Não surgiu de forma abrupta. Ela se revelou lentamente, como se estivesse esperando ser notada. Uma construção simples, térrea, paredes descascadas, telhado baixo, nenhuma cerca, nenhuma luz acesa, e ainda assim, algo nela parecia profundamente errado. Não era ruína, não era lar, era um meio termo desconfortável, como um corpo que respira mas não vive. Quem parava o carro sentia antes mesmo de descer uma pressão no peito, leve no início, quase psicológica, mas insistente. Um aperto que não vinha do medo imediato e sim de uma sensação difícil de nomear, como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais pesado. Cada inspiração exigia esforço. Cada expiração vinha acompanhada de um alívio breve que não durava. Os moradores da região evitavam aquele trecho, não por lenda explícita, não por histórias repetidas em mesa de bar, mas por acordo silencioso. Ninguém precisava explicar. Bastava desviar o olhar quando o assunto surgia. A casa nunca ficou vazia por muito tempo. Esse era o detalhe mais estranho. Ela sempre encontrava alguém disposto a tentar. Casais jovens, famílias em dificuldade, homens sozinhos buscando sossego. Todos chegavam com esperança prática. Aluguel barato, lugar isolado, promessa de tranquilidade, nenhum deles durava. 3 noites era o limite mais comum. Alguns resistiam até a 4ª. Raramente alguém passava da primeira semana. Não havia brigas. Não havia invasões. Não havia sinais claros de violência. Apenas abandono súbito. Portas fechadas às pressas. Móveis deixados para trás. Geladeiras ligadas. Roupas espalhadas. Como se a saída tivesse sido decidida em segundos. Na primeira noite tudo parecia normal demais. O silêncio do campo, os grilos, o cheiro de terra fria entrando pelas janelas. A casa rangia como qualquer construção antiga. O piso estalava com a mudança de temperatura. Nada chamava a atenção de imediato. O problema começava quando as luzes se apagavam. Não era escuridão comum. Não era ausência de claridade. Era uma sombra que parecia ocupar espaço físico, preenchendo cantos, avançando pelos corredores, se acomodando nos quartos. Quem tentava dormir sentia o corpo alerta sem motivo claro. O coração acelerava em repouso. Os pensamentos giravam sem direção. O sono vinha fragmentado, quebrado por despertares constantes. Os passos surgiam sempre depois da meia-noite, lentos, medidos, arrastados de forma deliberada. Percorriam o corredor principal, paravam diante das portas. Ficavam imóveis por tempo suficiente para serem notados.
Quando alguém se levantava para verificar, o som cessava, não se afastava, simplesmente desaparecia. Ao voltar para a cama, os passos retornavam, repetindo o trajeto com precisão desconfortável, como se alguém aprendesse o espaço observando. Cães nunca permaneciam ali. Mesmo os mais dóceis se recusavam a entrar, puxavam a coleira, choravam, rosnavam para o vazio. Quando forçados, ficavam imóveis, tremendo, focando os olhos em pontos específicos do interior da casa. Gatos desapareciam em menos de 2 dias. Aves silvestres evitavam pousar no telhado. Nenhum inseto era visto à noite. O silêncio não era natural, era organizado. Na segunda noite os sonhos começavam. Não eram pesadelos caóticos, eram cenas claras, sempre o mesmo cenário, um corredor estreito, paredes manchadas, uma porta ao fundo, fechada, sem maçaneta. Ninguém sonhava com rostos. Ninguém via movimentos bruscos. Apenas a sensação de estar sendo observado de dentro da própria casa onírica. Quem acordava suava frio. Sentia o corpo pesado. Os músculos demoravam a responder. Alguns relatavam ouvir a própria respiração ecoando, como se o quarto fosse maior do que parecia. A terceira noite raramente era concluída. Algo mudava. Não de forma espetacular. Não havia gritos. Não havia aparições óbvias. O que surgia era uma certeza interna, súbita, absoluta. A convicção de que permanecer ali era um erro grave, não racional, não explicável, uma urgência primitiva. Pessoas arrumavam malas sem saber exatamente por quê. Deixavam objetos importantes para trás. Saíam antes do amanhecer. Dirigiam sem olhar para o retrovisor. Alguns só percebiam que estavam chorando quilômetros depois. Havia um ponto específico da casa que todos mencionavam. Mesmo sem se conhecer, mesmo sem trocar relatos. O corredor. Sempre o corredor. Estreito demais para o tamanho da construção. Frio mesmo em dias quentes, com uma acústica estranha. Sons pareciam se repetir com atraso. Passos ecoavam em duplicidade. Ao caminhar por ele, muitos relatavam a sensação de que alguém vinha logo atrás, tão próximo que bastava virar o corpo para tocar. Mas ao olhar não havia nada, apenas a parede, lisa, sem marcas, sem portas extras, sem rachaduras aparentes. Celulares descarregavam ali dentro. Não completamente. Apenas perdiam energia de forma acelerada, como se algo drenasse lentamente. Rádios chiavam. Televisões desligavam sozinhas. Lâmpadas piscavam sem padrão. Eletricistas nunca encontraram falhas concretas. Medições eram normais. Fios intactos. Disjuntores estáveis. Ainda assim, a casa se comportava como um organismo reagindo à presença humana. Uma família tentou resistir mais tempo. Pai, mãe, 2 crianças, chegaram no início do inverno. Acreditavam que o isolamento faria bem. Na primeira semana quase desistiram. Mas insistiram. Na segunda, as crianças começaram a relatar conversas sussurradas durante a madrugada. Não entendiam as palavras, apenas o tom. Baixo, contínuo, como alguém falando de muito perto sem mover os lábios. Os pais atribuíram à imaginação, até a noite em que ouviram também, vindo do corredor, um murmúrio indecifrável que cessou no momento exato em que acenderam a luz. Na 12ª noite, o pai acordou com a sensação de peso sobre o peito. Não conseguia se mover. Não conseguia gritar. Os olhos abertos, fixos no teto, a respiração curta, o ar parecia insuficiente. No campo de visão periférica percebeu algo parado ao lado da cama. Não tinha forma definida. Era apenas uma ausência mais escura que o restante do quarto, imóvel, próxima demais. Quando conseguiu se mover, caiu da cama. A presença não estava mais ali, a casa permaneceu silenciosa. A família saiu ao amanhecer. Nunca voltou. Depois disso, ninguém ficou mais de uma semana. A casa continuou disponível. Nunca foi demolida. Nunca foi vendida definitivamente. Sempre retornava ao mercado.
como se rejeitasse qualquer tentativa de posse prolongada. Quem passava pela estrada ainda sentia o aperto no peito, mesmo sem parar, mesmo sem olhar diretamente. Algo naquele lugar parecia atento, esperando. E era apenas o começo do que o Newsweb Doc descobriu ao investigar o histórico oculto daquela construção, que não aceita moradores, e que, segundo relatos, observa cada pessoa que cruza seu limiar, aprendendo, testando, decidindo quando é hora de expulsar. A investigação avançou sem anúncios públicos, sem pedidos formais, porque ninguém da região gostava de falar oficialmente sobre a casa. Os relatos surgiam apenas em conversas baixas, sempre acompanhados de pausas longas, olhares desviados e frases interrompidas antes do final, como se mencionar detalhes demais pudesse trazer consequências. Foi assim que surgiram os primeiros nomes: antigos proprietários, heranças mal resolvidas, registros incompletos, documentos contraditórios. A casa existia nos papéis, mas sua história parecia deliberadamente fragmentada, como se tivesse sido apagada aos poucos. Antes da construção atual, havia outra estrutura no mesmo terreno. Isso apareceu em um mapa antigo do município. Uma marcação vaga, sem descrição clara. Apenas um símbolo genérico indicando edificação rural. Nenhum registro de demolição oficial, nenhuma autorização. A antiga construção desapareceu dos arquivos em algum ponto da década de 1950. Moradores mais velhos lembravam vagamente de um casarão simples usado como ponto de apoio para trabalhadores. Nada de religioso, nada de cerimonial. Apenas um abrigo, até que começou a ser evitado, primeiro por boatos, depois por silêncio absoluto. Os relatos mais antigos falavam de pessoas que entravam e não conseguiam permanecer acordadas. Um torpor inexplicável, lapsos de memória, horas perdidas. Indivíduos que juravam ter passado apenas alguns minutos dentro, e depois descobriam que o sol já havia se posto. Ninguém falava de mortes confirmadas, mas havia menções recorrentes a desaparecimentos temporários. Gente que sumia por dias e retornava diferente, mais quieta, mais isolada, incapaz de explicar exatamente o que havia acontecido. Quando a nova casa foi construída sobre o mesmo terreno, algo mudou. Não desapareceu, se adaptou. Os fenômenos tornaram-se mais sutis, não afastavam imediatamente, testavam resistência, observavam reações. Parecia haver um padrão. Quanto mais alguém insistia em permanecer, mais o ambiente se ajustava para tornar essa permanência insustentável. Não havia violência direta, havia desgaste progressivo. Um eletricista da região aceitou passar uma noite no local para provar que tudo não passava de sugestão coletiva. Entrou confiante, levou ferramentas, equipamentos simples de medição e um rádio portátil. Ao amanhecer foi encontrado sentado no chão da sala, costas encostadas na parede, olhos abertos, consciente, mas incapaz de se levantar. Repetia a mesma frase em tom neutro e contínuo, como se estivesse lendo algo invisível. Demorou horas para recuperar a fala normal. Nunca explicou o que havia acontecido. Apenas pediu para nunca mais ser chamado para qualquer serviço naquela estrada. Uma gravação de áudio recuperada de um antigo morador revelou algo ainda mais perturbador. Durante a madrugada era possível ouvir a respiração da pessoa que gravava. Lenta no início, depois progressivamente mais curta. Em determinado momento surge um segundo ritmo respiratório, fora de sincronia, muito próximo do microfone. Não há passos, não há portas, apenas a presença sonora de algo compartilhando o mesmo espaço. A gravação termina abruptamente. O arquivo seguinte começa já do lado de fora da casa, com o som do motor sendo ligado às pressas. Todos os que permaneceram tempo suficiente relataram a mesma sensação ao cruzar a porta de saída pela última vez. Não era alívio imediato, era continuidade. Como se algo tivesse sido aprendido,
catalogado, registrado. Alguns sentiram isso dias depois em suas próprias casas, acordando no meio da noite com a mesma pressão no peito, o mesmo silêncio artificial, o mesmo corredor inexistente surgindo nos sonhos. Um detalhe recorrente chamou atenção durante a apuração. Ninguém jamais relatou contato físico direto. Não havia empurrões, arranhões ou marcas. A casa parecia operar por proximidade, por invasão sensorial, por presença constante, criando a certeza absoluta de que algo estava ali sem nunca se materializar completamente. Isso tornava a experiência difícil de negar e impossível de explicar. A arquitetura da casa foi analisada com cuidado. Plantas refeitas, medidas conferidas. Nada indicava erro estrutural evidente. Ainda assim, o corredor central apresentava proporções desconfortáveis, ligeiramente maiores por dentro do que sugeriam as paredes externas. Uma diferença mínima, quase imperceptível, suficiente apenas para gerar uma sensação de incoerência espacial, como se o cérebro percebesse algo que não conseguia traduzir em lógica. Uma mulher que tentou morar sozinha por quase um mês deixou um relato escrito, encontrado anos depois dentro de uma gaveta esquecida. O texto não falava de medo explícito. Falava de convivência forçada. Descrevia a casa como algo atento, curioso, impaciente. Dizia sentir que cada noite era um teste, que os ruídos mudavam conforme suas reações, que o silêncio se tornava mais pesado quando ela fingia não perceber. Na última página escreveu apenas uma frase curta, sem data, sem assinatura, afirmando que a casa não queria machucar, queria ficar sozinha. Esse foi o primeiro indício claro de intenção, não no sentido humano, mas funcional. A casa parecia rejeitar permanência prolongada, não por agressividade, mas por incompatibilidade, como se a presença humana fosse uma interferência a ser corrigida, um erro dentro de um equilíbrio que precisava permanecer intacto. E naquele ponto da investigação ficou claro que não se tratava de uma assombração comum, mas de um lugar que reagia à consciência humana como um organismo, reage a um corpo estranho, lentamente, silenciosamente e de forma implacável. O último retorno ao local aconteceu sem equipe, sem gravações ostensivas, sem anúncio prévio, apenas a presença silenciosa de quem já compreendia que aquela casa não reagia bem à observação direta. A chegada ocorreu pouco antes do entardecer. O céu estava encoberto, o vento inexistente, a estrada mais silenciosa do que deveria. O aperto no peito surgiu antes mesmo de o motor ser desligado, mais intenso do que todos os relatos anteriores, como se o corpo antecipasse algo que a mente ainda se recusava a aceitar. Ao cruzar o limiar da porta, a sensação imediata não foi medo, foi reconhecimento, um desconforto estranho, semelhante a entrar em um ambiente onde algo aguardava há muito tempo. A casa não estava fria nem quente, estava neutra, sem cheiro, sem correntes de ar perceptíveis. O silêncio não era ausência de som, era contenção. Cada passo parecia deslocar algo invisível. O piso rangia apenas em pontos específicos, sempre os mesmos, como se a casa marcasse o trajeto permitido. Nenhum fenômeno explícito ocorreu nas primeiras horas. Nenhuma sombra evidente, nenhum ruído abrupto, apenas a percepção gradual de que o tempo não avançava de maneira natural. O relógio no pulso marcava minutos longos demais. A luz do dia demorava a desaparecer pelas janelas. Quando a noite finalmente chegou, foi abrupta, como se o exterior tivesse sido desligado de uma só vez. O corredor central se impôs sem esforço, não pela aparência, mas pela reação física ao atravessá-lo. O ar parecia mais espesso. A respiração exigia esforço consciente. Havia uma sensação constante de proximidade, não atrás, não à frente, mas ao redor, como se o espaço estivesse ocupado de maneira difusa. Ao parar no meio do corredor, surgiu a certeza de que permanecer ali por mais tempo seria um erro.
não por medo imediato, mas por algo mais profundo, uma intuição de limite absoluto. Ao retornar à sala, o som começou, não como passos, não como vozes, mas como deslocamento, um ajuste sutil, quase imperceptível, semelhante a móveis sendo reposicionados em outro cômodo. Embora nada se movesse, a casa parecia recalcular sua própria configuração, adaptando-se à presença. O corpo reagia antes da mente. Tensão nos ombros, mandíbula rígida, respiração curta. Sentado no chão, encostado na parede, tornou-se evidente que a casa não reagia à curiosidade, reagia à permanência. Quanto mais tempo alguém ficava, mais o ambiente se tornava incompatível. Não havia ameaça direta, havia desgaste, uma erosão contínua da sensação de pertencimento, como se o espaço rejeitasse a ideia de ser ocupado. O momento decisivo não veio com susto. Veio com compreensão, uma certeza silenciosa. A casa não estava vazia, nunca esteve, mas o que a ocupava não se comportava como algo consciente no sentido humano. Não observava por malícia, observava por necessidade. O terreno parecia funcionar como um reservatório, um espaço de contenção. Algo ali precisava de isolamento absoluto para permanecer estável. Quando alguém entrava, interferia nesse equilíbrio, a casa respondia expulsando, não por violência, mas por saturação sensorial, criando um ambiente impossível de sustentar psicologicamente. Os sonhos, os sons, o corredor, tudo fazia parte de um mesmo mecanismo, não para assustar, mas para corrigir a presença. Ao sair, antes de fechar a porta, houve a sensação inequívoca de estar sendo acompanhado até o último passo, não como vigilância, mas como garantia de que a saída seria definitiva. Ao cruzar o limite do terreno, o aperto no peito cessou abruptamente, como se uma pressão tivesse sido desligada. Nos dias seguintes, o efeito residual persistiu. O silêncio noturno parecia mais pesado. Corredores comuns pareciam longos demais. A memória da casa não surgia como imagem. Surgia como sensação corporal. Uma lembrança sem forma. Difícil de ignorar. Impossível de explicar. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Nenhum registro de ritual, nenhuma tragédia isolada. Nenhum evento capaz de justificar completamente o comportamento daquele lugar. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não existe um motivo claro. Não há uma entidade nomeável. Apenas um espaço que exige solidão. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que essa história não termina quando o vídeo acaba. Muitas dessas investigações continuam. Outras surgem de relatos enviados por quem assiste. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos, porque alguns lugares não gostam de silêncio, mas outros dependem dele para continuar existindo. A casa continua lá, disponível, intacta, no interior de São Tomé das Letras, com o endereço mantido em sigilo para proteger a identidade dos proprietários, esperando não no sentido humano, mas funcional, pronta para reagir à próxima tentativa de ocupação, pronta para testar limites, pronta para expulsar, porque alguns lugares não foram feitos para serem compreendidos, apenas respeitados, e tudo indica que aquela casa não quer ser lembrada, não quer ser estudada, não quer ser habitada, ela apenas quer continuar exatamente como está, vazia, silenciosa, e observando quem ousa atravessar sua porta. A casa permanece em silêncio. Não por estar vazia, mas por exigir solidão. Talvez o mais perturbador não seja o que acontece dentro dela, mas o fato de que continua lá, reagindo, aprendendo e esperando. Nem todo lugar quer ser compreendido. Alguns apenas querem ser deixados em paz. Este foi o News Web Doc.